Olá a todos. Nesta sessão vamos falar em exclusivo sobre dois conceitos que já falámos lá mais atrás, que têm a ver com a adubação verde e a compostagem. Mas agora vamos ver isto um bocadinho mais com calma, porque como vocês já perceberam desde que começámos a falar de fertilidade e fertilização em modo de produção biológico, uh, são dois conceitos que devem ser explorados por um agricultor que quer produzir em modo de produção biológico, porque são duas fontes de nutrientes importantes e relativamente baratas quando comparadas com outras opções. Ora bem, vínhamos falando então de adubação verde e estas são algumas digamos que das plantas que normalmente se utilizam para a adubação em verde. Relembro que a adubação em verde, por definição, é a sementeira de plantas com o objetivo de, em determinado momento do seu ciclo, as incorporar ao solo para servirem de fertilização para a cultura seguinte. Nesta perspectiva, as culturas, as plantas mais utilizadas são dentre as leguminosas. Portanto, todas estas, praticamente as principais leguminosas que nós conhecemos, ok? As gramíneas poderão ser à base de aveias ou de centeios, de cevadas, de azevães, de sorgo. Ou também pode haver aqui alguma importância, já vamos ver também qual é a importância desta família de plantas, das crucíferas, colza, ou couve, ou rábano, enfim. Estas são das mais utilizadas, digamos assim, quer consociadas, quer extremos. Depois, o procedimento para realizar a adubação verde, o que é que inclui? Que haja a inoculação das sementes com o rizóbio específico. No fundo, se não houver esta inoculação com este rizóbio, a planta não tem a capacidade de fixar o azoto atmosférico na sua raiz. Portanto, sem isto, a importância não é que não seja nenhuma, mas a importância passa a ser muito mais relativa, ok? Desta prática. Depois, fertilizar o solo com fósforo, potássio ou outros nutrientes se necessário. Aqui voltamos a falar na história das análises só se necessário, se de facto as análises assim o determinaram. Portanto, reparem que aqui não estamos a falar de azoto, porque o azoto já nós estamos à espera que a leguminosa o capture. E semear e manter a umidade do solo necessária à germinação das sementes, ou seja, fazer nascer a cultura, como é óbvio. Ok? Depois, de seguida, destroçar as plantas no início da floração, evitando a formação de sementes. Qual é o que é que está por trás desta ideia? Se a gente deixar avançar a planta muito, ela vai começar a florir e a fazer sementes e vai gastar, no fundo, as reservas de nutrientes que, entretanto, acumulou. Portanto, isto tem que ser feito antes da floração, da formação das sementes. E depois aguardar um leve período de secagem à superfície e incorporar superficialmente, de modo a evitar a falta de oxigênio necessária de composição. Portanto, com uma mobilização superficial, incorporar esta matéria verde, no solo. E semear ao plantar 3 a 4 semanas depois da incorporação. Depois, estas 3 a 4 semanas servem para que esta matéria verde se decomponha e se liberte então parte dos nutrientes. Vantagens desta prática são imensas. No fundo, temos aqui a história do azoto, mais uma vez. Aumento de nutrientes minerais disponíveis, nomeadamente o azoto. Aumento das taxas de mineralização da matéria orgânica, pois os adubos verdes, constituídos por leguminosas, apresentam razão carbono-azoto baixa e por isso promovem a atividade microbiana. Portanto, temos os micro-organismos também a serem, digamos que, beneficiados. Aumento dos nutrientes minerais na camada superficial do solo, onde as raízes das plantas estão maioritariamente. Okay? Porque a gente faz uma incorporação superficial. Aumentamos a disponibilidade do fósforo, que se encontrava em formas não solúveis no solo, nomeadamente através da acidificação que ocorre devido a estes isolados radiculares. Okay? Há aqui um fenómeno também de aumento da disponibilidade do fósforo nesta camada de solo. Melhora as propriedades físicas do solo como a estrutura. Portanto, estamos a incorporar matéria orgânica, matéria verde. Portanto, claro que as propriedades físicas do solo saem melhoradas. E, em consequência, a capacidade de retenção do solo, como nós já falámos. Ainda são vantagens a redução da lixiviação do azoto, quando a sementeira do adubo verde, da adubação verde, ocorre em estações com elevada precipitação. Nós, no nosso clima em Portugal, este tipo de culturas tem interesse no outono e inverno, precisamente para capturar azoto atmosférico, mas também capturar eventual excesso de azoto que tenha ficado da cultura anterior e que poderia lixiviar-se e contaminar os lençóis freáticos. Portanto, reduz-se aqui também a lixiviação do azoto quando esta prática ocorre no outono e inverno, no nosso clima.
Ao aumento da atividade biológica do solo devido ao aumento dos micro-organismos decompositores, mais uma vez, efeito benéfico dos micro-organismos que vão decompondo a matéria orgânica. Mais vantagens ainda. As plantas utilizadas como adubos verdes servem, em muitos casos, de alimento e abrigo para auxiliares. Enquanto nós cortamos, estamos a preservar auxiliares na parcela. Estamos a dar-lhes albergue. Eles não saem dali porque têm ali aquela planta verde para se preservarem, para ficarem, digamos assim, na nossa parcela. A utilização de plantas com efeito nematodicida, como um mostarda branca, e cá está a ideia da família das crucíferas. Parece haver um efeito nematodicida através de compostos que são libertados quando se está a dar a decomposição desta família de plantas em particular. Okay? Há ainda um controle de infestantes por efeito de ensombramento e de competição, que limita a germinação e crescimento de muitas infestantes. Portanto, quando estou a cultivar estas plantas, estas têm interesse para mim, não são infestantes, e eu, com o objetivo de as incorporar, estou também a controlar outras infestantes, de famílias botânicas mais complicadas depois para a cultura seguinte. Existe também efeito de proteção do solo contra a erosão. Ora, se eu tenho o solo ocupado, o solo não está nu, como é óbvio. E, portanto, são imensas aqui as vantagens da adubação verde, sempre que possível e sempre que seja execuível a gente fazê-la. O segundo conceito que eu queria aprofundar, que já vos falei ao início, mas queria aprofundar, é o conceito da compostagem. Está aqui a definição, portanto, é um processo biológico, porque implica que haja matéria orgânica, umidade, arejamento e temperatura, portanto, é um processo vivo. E não é mais do que um processo de reciclagem de matéria orgânica no qual os micro-organismos transformam os resíduos biodegradáveis, ou resíduos orgânicos, de origem vegetal, animal ou mineral, em fertilizante rico em nutrientes, que depois é usado de aplicação direta ao solo. Este fertilizante, no final, é chamado de composto. Portanto, é preciso que tenhamos estas 4 componentes. Vantagens em fazer a compostagem também são algumas. Para já é economicamente sustentável. No fundo, não se trata aqui de comprar ingredientes para fazer o composto, trata-se de utilizar aquilo que a minha exploração já tenha. Palhas que a gente já não usa na alimentação animal, o estrume do efetivo pecuário, detritos que eu, entretanto, possa triturar e utilizar. Portanto, é economicamente sustentável. Não se trata aqui de comprar, trata-se de reaproveitar resíduos orgânicos. Permite o enriquecimento da estrutura do solo, atuando como adubo natural. Claro, a gente quando aplica ao solo, reparem, que a gente aplica ao solo depois já é este composto, este parece terriço, é desfeito. Estamos a aplicar, para além dos nutrientes, matéria orgânica, que é um agente de estrutura de solo. Possibilita a eliminação de organismos patogénicos, reduzindo assim a transmissão de doenças, tanto ao nível do solo como das plantas. E também elimina sementes de infestantes. Porquê que isto assim é? Porque este processo, quando se está a dar o processo de compostagem, quando se está no seu auge, há uma libertação de temperatura. Ok? Portanto, essa libertação de temperatura vai eliminar organismos patogénicos e até sementes de infestantes, que as faz germinar e mata-as, por efeito da temperatura. Para ter uma ideia, dentro de uma pilha de compostagem ainda que não esteja totalmente maturada, estas já estão maturadas, mas uma que não esteja totalmente maturada, dentro da pilha podemos atingir temperaturas de 60 graus. Ora, a 60 graus muitos organismos patogénicos são eliminados. Portanto, também tem este efeito higiênico, digamos assim, do solo. Aumenta a retenção de água, porque estamos a pôr matéria orgânica no solo, já falámos sobre esta relação. A utilizar este composto, reduz-se o uso de herbicidas e pesticidas, precisamente porque, já herbicidas no modo de produção biológico não poderemos, mas esta é uma boa arma também para eliminar algumas ervas que a gente não consegue eliminar porque não podemos fazer uso químico na eliminação de infestantes. Lá chegaremos e falaremos também sobre este tema. E promove a diminuição da contaminação e poluição atmosférica pelas razões que já vimos. Ora bem, dentro do modo de produção biológico há materiais que podem ser utilizados e materiais que não podem ser utilizados. Okay? Os materiais que podem ser compostados podem ser classificados em castanhos e verdes. Isto é uma nomenclatura que não tem a ver com o regulamento comunitário, isto tem a ver com o autor que escreveu isto, não fui eu, fui tirar isto em particular numa bibliografia, mas a ideia faz sentido, ok? A ideia faz sentido. Materiais que podem então ser compostados genericamente, tudo isto. Estas cascas de batata lá de casa, as ervilhas, legumes, hortaliças, enfim, etc. Restos de pão, arroz, massa, cascas de ovos, cereais, restos de comida cozinhada. Tudo isto é possível e dentro do modo de produção biológico também. Depois vamos ver se pode haver uma outra limitação, mas já vamos ver.
Dentro daquilo que são os castanhos, fenos, palhas, aparas de madeira, folhas secas, ramos, pequenas quantidades de madeira, os tais detritos de poda que a gente possa triturar, o estrume, tudo isto é possível de compostar. Okay? Tudo isto, como sabem, é orgânico. Fatores que influenciam o sucesso ou insucesso deste fenómeno, deste procedimento biológico. Se é um processo biológico, depende de fatores que podem afetar os micro-organismos. No fundo, arejamento. Isto é um processo que se dá com presença de oxigênio. Portanto, os micro-organismos são aeróbios, quer dizer que precisam de oxigênio. Tem que haver umidade para eles funcionarem. Tem que haver uma determinada temperatura. Se estiver muito frio, os micro-organismos não morrem, mas o processo dá-se muito mais lentamente e com temperatura muito elevada, porque este processo depois leva à libertação de temperatura. E por isso é que isto subentende que haja uma movimentação que pode ser feita várias vezes ao longo deste processo, para ao remexermos esta pilha, deste composto, nós podemos baixar a temperatura e depois ela voltar a aumentar e nós voltamos a revolver a pilha e ela volta a aumentar e nós vamos a revolver a pilha. E normalmente é um indicador em que o estado de maturação da pilha já é o ideal, quando a gente a revolve ela deixa de fumegar. Normalmente é um bom indicador de que a pilha já está maturada. Ok? Tem a ver com granometria. Claro, quanto mais desfeitos tiverem os detritos orgânicos, mais fácil vai ser de os decompor e depois de espalhar. Okay? E o pH também pode ser controlado. O pH destas pilhas normalmente deve andar ligeiramente ácido. Ligeiramente ácido. Há alguns pontos-chave. Como já estava a dizer, já me adiantei, o arejamento do composto é importante. Portanto, os micro-organismos trabalham com oxigênio. O composto deve ter cerca de 30% de volume em ar. Portanto, tem que haver materiais grosseiros para que permita que o ar se movimente dentro da pilha. Okay? Não, a pilha não deve ser muito volumosa nem compactar. Portanto, se for muito volumosa depois lá dentro não conseguimos chegar e não conseguimos controlar as condições. E torna-se mais difícil também de a revolver, digamos assim. O nível de umidade no solo deve ser de 50%. Tem que haver umidade, independentemente de 50, 65, tem que haver umidade, ok? Pode ser regada à pilha. No inverno podemos ter que a tapar para não haver lixiviação com a chuva. Podemos também controlar a temperatura. Há daqueles termómetros com uma vara que a gente pode controlar a temperatura dentro da pilha. A compostagem pode variar dependendo dos materiais usados, nível de umidade e volume de ar, obviamente. E normalmente entre 2 meses a 12 meses, depende dos materiais, depende de todas estas condicionantes, pode ser o tempo que demoramos a ter uma pilha de composto perfeitamente pronta a ser utilizada. Na nossa condição climática, eu diria de 2 a 4, 5 meses, em princípio será suficiente. Em climas mais frios demorará mais tempo, em climas mais quentes poderá demorar um bocadinho menos. E o que a gente pretende, no fundo, depois, a partir desta pilha, a partir destas pilhas, digamos assim, a gente quer terriço. Isto é uma máquina que revolve a pilha, ok? Promover o arejamento e a manutenção da temperatura. E o que a gente pretende, no final, depois é que, através de um equipamento de espalhamento de composto, a gente consiga espalhar facilmente este composto. Ok? Isto é o que se pretende com a compostagem. E ficamos por aqui. Até já.